Terminado aqui o comprimento, eu fiz 24 carreiras, então, para o tamanho P pode ser 20 carreiras e para o tamanho G, 28 carreiras. Aí, subi com os 3 pontos baixíssimos, né, para virar, e aí, nós vamos fazer agora a carreira para deixar retinha essa parte aqui de cima. Então, depois de subir com os 3 pontos baixíssimos, aqui onde tinha aquele ponto baixo, sempre onde a gente fechava, ó, para iniciar outro conjuntinho, a gente vai fazer em cima desse ponto baixo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos 3 pontos altos, venho aqui no finalzinho, ó, no último ponto, igual a gente fazia, e vou fechar com um ponto baixo. Novamente, venho aqui onde era o pontinho baixo. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos 3 pontos altos, venho no último ponto e fecho com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, ó, pra ele ficar retinho. E aqui, feitos os últimos 3 pontos altos, daí é só finalizar com um ponto baixíssimo, aqui onde a gente iniciou, cortar a linha e passar por dentro da laçada, que daí a gente vai fazer a parte das alças. Depois que vocês terminarem e cortarem, vocês podem ir contando, ó, sempre aqui, ó, de 4 em 4 pontos, que a gente tem que contar para ver com quantos pontos a gente vai estar. Vamos supor que eu esteja com 200 pontos, né? Vou contando de 4 em 4, que é mais fácil, né? Os 3 pontos altos e mais o pontinho embaixo. Então, vamos supor que eu encontrei aqui, tô jogando, né? 200 pontos. Vou pegar esses 200 pontos e vou dividir por 2, que seria 100, tá? Pra encontrar o meu meiozinho aqui, porque eu gosto que sempre essa parte aqui onde a gente termina, fique bem certinho lá no meio das costas, tá? Então, é só uma questão de acabamento mesmo. Então, aqui onde eu vou ter cortado a linha, tipo, vou supor aqui, cortei, né? E passei por dentro da laçada. Eu vou contar a partir daqui 100 pontos, que é o meu ponto do meio, tá? Se eu tenho 200 pontos, que é um número par, o meu ponto do meio vai ser o ponto número 99, 99 seria? Não, o ponto 100 e o ponto 101, é isso? É isso, ponto 100 e ponto 101, que no caso vai ser 2 pontinhos o meu meio. Então, eu vou fazer o seguinte, já que vocês vão dizer que tá complicado de entender, eu vou terminar aqui, daí eu vou voltar para dividir aí com vocês, só para explicar de novo. Voltando aqui, então, eu fiz aqui uma tentativa de manga, mas achei muito grande, achei que eu coloquei muito aumento. Então, eu vou fazer um pouquinho menor, vou desmanchar e vou fazer menor. Mas eu fiz aqui uma das alças, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu contei todos os pontos, eu tinha 164, igual lá no início, deu bem certinho a mesma quantidade. Aí, eu peguei 164 e dividi por 2, que deu 82 pontos. Como é número par, como eu tava falando, o nosso meio vai ser 2 pontinhos, porque não tem como ser apenas um, já que é número par. 164 dividido por 2 deu 82. Então, quer dizer que o ponto 82 e o ponto 83 é o meio. Então, a partir daqui, né, da linhazinha, eu fui contando até chegar ao ponto 82, só para eu demarcar, né, certinho o ponto 82 e o 83 do meio. Depois que vocês demarcarem, nós vamos começar as alças. Primeiro, a gente trabalha a alça e depois a manga. Então, aqui, a partir do meio, eu vou contar 20 pontos antes, tá? 20 pontos, que é esse espacinho que vai ficar aqui, sobrando. Pode ser 18 ou 20, tá? Mas eu vou fazer com 20 nesse meu. Então, vou pular 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E mais 9 pontinhos, que é onde a gente vai começar. 9 pontos é o que vai ocupar da nossa alça, tá? Então, para começar, preciso pular aqui mais. 2, 4, 6, 8. E no ponto 9, no caso, no ponto 29, né? Contando de trás pra frente, é onde a gente vai iniciar esse lado. Quando for fazer o outro lado, é só pular 20 e no 21 vocês já começam. Tá? Que aqui, no caso, tá indo de trás pra frente. Então, passei a linha, vou fazer 2 nozinhos. A gente vai trabalhar o mesmo ponto tombadinho. Então, eu inicio com 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E vou aqui fazer mais 3 pra gente ficar com 4. 2, 3 e 4. Fiz 4, pulo 3 pontos, no quarto, fecho com ponto baixo. 3 correntinhas,
mais 3 pontos no mesmo espaço. A gente vai trabalhar de 2 em 2, tá? Então, terminei aqui os 4, pulo 3 e no quarto fecho com um ponto baixo. Acabou aqui, vamos virar a carreira. Vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aqui sobre o mesmo ponto, mais 3 pontos altos. Vai ser tudo repetição agora. Aqui, 4. Aí, vamos ir no último ponto, fechando com ponto baixo. 3 correntinhas, 3 pontos altos, né? Igual que a gente trabalhava, solto no ponto. E sobre o último ponto, nós fechamos com um ponto baixo. E aí, vai virando, ó. Vira a carreira novamente, o mesmo esquema, 3 correntinhas, mais 3 no mesmo espaço, fecha no último ponto. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, fecha no último ponto. E vai virando. Que ele vai ficando assim, ó, igual essa parte aqui, tá? Nós vamos fazer 43 carreiras assim. Na 44 eu volto, que ela tem que ficar retinha pra gente poder costurar com a parte de trás, tá? Então, aqui já tem 2, vou fazer aí no meu mais 41, e aí no ponto 40, na carreira 44 eu volto pra gente fazer juntos e prender na parte de trás. Chegando, então, aqui na carreira 44, eu iniciei da mesma maneira, tá? Já fazendo o comecinho. E aqui, ao invés de a gente subir as 3 correntinhas e daí fazer os 3 pontos altos, nós vamos direto aqui nesse pontinho baixo e vamos fazer os últimos 4 pontos altos pra fechar, que daí ele vai ficar reto. Então, 2, 3 e 4. Tá? E aí, fechamos no último ponto alto e fechou as carreiras. Agora, a gente tem que costurar aqui na partezinha de trás, ó. Então, a alça, ela vai ficar assim. Então, a costurinha, ela vai vir daqui pra lá, tá? Esse primeiro ponto, ele vai ser meio ruinzinho de fazer, mas aí depois a gente dá um jeito. A gente vai pular da linha aqui, ó, que define a parte de trás, nós vamos pular 18 pontos. Aqui, ó, voltando, eu só tirei pra poder marcar certinho. Então, pegando da linha aqui das costas pra cá, eu pulei 18 pontos, e aí pulei mais 10 pra eu achar o primeiro ponto, que esse aqui é como se estivesse fazendo o último ponto. Então, eu só vou fazer esse, depois eu vou virar pra continuar a costurinha, ó. Então, já faço aqui, ó, meu primeiro ponto baixíssimo, e aí agora é só desviro, ó, pra conseguir continuar costurando aqui a alça na peça. Só cuidem pra não tá viradinha, ela tem que estar certinha, tá? Que senão, se vocês costurarem e ela tiver virada, vocês vão ter que costurar e fazer de novo. E aqui é só continuar, ó, pegando um ponto com o outro. A costura da parte das costas, ela vai ter 10 pontos, tá? Na frente a gente usou 9, mas aqui na parte das costas é 10. Então, é só ir pegando um ponto com o outro. Terminado aqui, então, as 10 costurinhas. Esse aqui acabou pra parte de fora. Se tivesse acabado pra parte de dentro da alça, a gente já podia usar a mesma linha. Mas como não, eu vou cortar aqui a linha. Vou passar por dentro da laçada, ó. Então, aqui nós temos já uma alça. Vamos trabalhar já essa manga. Essa aqui, como eu falei pra vocês, eu coloquei muito aumento. Então, eu vou desmanchar, mas eu já vou fazer aqui de uma outra forma com vocês, tá? Então, aqui, nós vamos sempre começar pela parte das costas, que para cá ficar o acabamentozinho pra parte das costas, tá? Então, eu vou pegar bem aqui no início da alça mesmo. Nós vamos trabalhar de maneiras diferentes. Aqui na parte da alça, vocês podem ver que cada carreirinha vai ter uns 3 pontos, ó. Cada carreirinha aqui que formou vai ter uns 3 pontos. Então, aqui nós não vamos fazer sempre os 4 pontos e pular 3 para fechar no quarto. A gente vai fazer menos, que é para ele ficar bufante. Aqui embaixo, nós vamos seguir aquela regrinha de fazer os 4 pontos e aí fechar no... Ai, peguei errado. É aqui, ó, não peguei dentro. Aqui nessa parte de baixo, nós vamos fazer os 4 pontos, pular 3 e no quarto fechar. Mas só nessa partezinha que é a parte que vai ficar embaixo do braço. No restante aqui da alça, nós vamos trabalhar diferente. Então, vou colocar aqui a minha linha no início da alça, ó. Vou passar, e olha, gente, que já é a terceira vez que eu tô tentando fazer essa manga, hein?
Levei um dia inteiro. E agora eu vou ter que desmanchar de novo. Então, fiz os 2 nozinhos, subo 3 correntinhas e no mesmo ponto faço mais 3 pontos altos, que ainda vai ser o mesmo ponto tombadinho. A única diferença é só onde a gente vai fechar. Então, ó, tô 3 e mais 1, 4 pontos. Então, aqui a gente sempre vai pular apenas um ponto, tá? Cada carreirinha equivale a 3 pontos. Se vocês observarem bem, dá pra ver, 3 pontos sempre em cada carreira. Então, aqui, só nessa parte em volta da alça, nós vamos pular sempre um ponto. Então, pulei um ponto, no segundo, fecho com ponto baixo. Aí, 3 correntinhas novamente, mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 3 e 4. E aí, pulo apenas um ponto, e no segundo ponto, fecho com um ponto baixo. Então, por volta de toda a alça, vai sempre pulando apenas um ponto, tá? Chegou aqui nessa partezinha de baixo, daí sim, pode fazer normal. Pula 3 pontos e no quarto fecha com ponto baixo, até chegar aqui no finalzinho, que eu volto pra fechar com vocês e mostrar como continuar. Mas como é circular, é o mesmo esquema que a gente tava fazendo aqui no corpo, mas eu volto, tá? Chegando aqui no final, feito os últimos 4 pontos altos, a gente fecha com ponto baixíssimo, onde a gente iniciou. E aí, aquele mesmo esquema circular, ó, sobe as 3 correntinhas, né, com ponto baixíssimo. Aí, subindo as 3, a gente vira a carreira, sobe as 3 correntinhas e vai trabalhando daquela mesma forma circular, tá? Indo, depois virando e voltando. Eu vou fazer assim, pelo menos, umas 12 carreiras. Mas eu vou fazer um certinho, pronto, e aí eu volto pra fazer o outro com vocês. Mas podem fazer pelo menos aí umas 12 carreiras, tá? Depois eu vejo a gente fazer diminuição, provavelmente. Não sei se a gente vai colocar elástico ou só ponto baixo, vou ver ainda como é que eu vou fazer. E aí eu volto pra gente terminar essa manga juntos. E depois fazer o acabamento aqui da parte de cima. Fiz aqui as minhas carreiras, ó, fiz um total de 16, sendo que 13 carreiras eu fiz normal, né, de 4 em 4 pontos altos, e a carreira 14, 15 e 16 eu fiz somente com 3 pontos altos cada uma, já para dar uma diminuída, tá? Aí, então, feito essas carreiras, eu subi aqui novamente os pontos baixíssimos e nós vamos deixar retinho. Já diminuí aqui para 3 pontos altos, justamente para agora, ao invés de fazer aqui, né, a gente fez ali em cima, 3 pontos altos e fecha com ponto baixo, a gente vai fazer aqui somente 2 pontos altos, que é para já dar uma diminuidinha também. Então, aqui, igual a gente fez ali na parte de cima, né, do cropped ali para fechar, aqui, ó, onde tem o pontinho baixo, nós vamos fazer 2 pontos altos. Ali no cropped, pra acabar ali, eu sei, a gente fez 3, aqui a gente vai fazer 2. 2 pontos altos, venho no último ponto e fecho com um ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo, faço 2 pontos altos, 1 e 2. Vou aqui no último ponto alto e fecho com ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer assim por toda a volta, chegando no finalzinho ali, eu volto pra finalizar com vocês. Ó, eu fiz uma das mangas aqui já, ó. Ela diminui bastante, porque depois dessa carreira a gente vai fazer ponto baixo. E a gente vai diminuir bastante agora, a partir de agora, ó. Pra vocês verem como é que vai ficar. Ficou bem legal no corpo. Ó, liguei o flash, que eu acho que fica um pouquinho melhor, né? Então, fiz aqui os meus últimos 2 pontos altos. E aqui naquele ponto baixíssimo, ó, naquele último ponto baixíssimo que a gente subiu, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos diminuir esses pontos pela metade. Nós vamos fazer sempre voltando aqui. Depois que a gente fechou com ponto baixíssimo, agora a gente vai diminuir pela metade a quantidade de pontos, porque a gente vai ficar trabalhando com 2 pontos baixos em 1. A gente vai transformar sempre 2 em 1. Então, aqui mesmo onde eu fechei com ponto baixíssimo, ó, no mesmo ponto, eu já puxo aqui uma laçadinha. Vou no próximo ponto, puxo outra laçadinha e fecho todas. Transformei 2 pontos em 1, que é ponto baixo. Próximo, ó, vou na próxima laçadinha livre, puxo uma laçadinha. Vou no próximo ponto livre, puxo mais uma laçadinha, fiquei com 3, fecho todas. E assim a gente vai fazer por toda a volta, ó. Vou no próximo ponto livre,
puxo uma laçadinha. Vou no próximo ponto livre, puxo uma laçadinha, fiquei com 3, fecho todas, tá? Então, a gente vai fazendo assim por toda a volta, ó. Sempre pegando 2 pontinhos, 2 laçadinhas e fechando. Ó, peguei uma laçadinha, vou no outro ponto, peguei outra laçadinha, fecho, tá? Vamos fazer assim por toda a volta, chegando ali no finalzinho eu volto pra fechar essa carreira com vocês e iniciar a próxima. Aqui, nessa carreira, ainda não vai diminuir tanto, porque vocês podem ver que o ponto fica esticadinho. A partir da próxima carreira, ele já vai ficar bem menorzinho. Na próxima, eu também vou fazer uma diminuição, mas é que daí depende muito do braço de vocês. O meu braço, ele é bem fininho em cima, então, eu fiz mais uma diminuição, mas aí vocês podem provar no de vocês, podem fazer a carreirinha de diminuição e provar. Se achar que ficou muito apertado, então, só faz essa carreira aqui com diminuição e as demais somente pontinho baixo sobre pontinho baixo, tá? Daí, vocês têm que provar no corpo de vocês. Chegando no final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. E sempre no primeiro ponto que a gente faz, já é o primeiro pontinho baixo da carreira, ó. No mesmo ponto que eu fechei, já faço o primeiro pontinho baixo. Nessa aqui, a cada 2 pontos baixos normais, no terceiro, eu tô fazendo a diminuição, ó. Tá? E no terceiro e quarto ponto, transformo em 1. Vocês, como eu falei, meu braço é magrinho, ele é bem pequenininho, assim. Então, aí não ficou tão apertado, ele ficou bem certinho. Vocês podem fazer ou não fazer mais diminuição, ou fazer a cada 3 pontos, tá? Eu tô fazendo a cada 2, vocês podem fazer a cada 3. O meu, no final, ficou com 42 pontos, que ele ficou bem legalzinho, assim, no meu braço. Então, eu faço essa carreira, vejo se vocês querem fazer mais diminuição ou não, tá? Ele não fica assim, como eu falei, porque o ponto tá bem esticadinho, mas conforme a gente for trabalhando, ele vai diminuindo mais. Então, terminem daí essa carreira e façam mais 2 carreiras de pontinho baixo. Um pontinho baixo sobre o outro. Então, nessa carreira, eu fiquei com 42 pontos e fiz mais 2 carreirinhas de ponto baixo com 42 pontos baixos. E aí, eu volto pra última. Vocês podem ou deixar só no ponto baixo, cortar ali e passar por dentro da laçada, ou fazer que nem esse meu aqui, que eu fiz aquelas mini ondinhas. Aí, eu volto na última carreira pra mostrar como é que vocês podem fazer essas mini ondinhas aqui. E depois, nós vamos colocar elástico em cima e eu também vou colocar elástico embaixo, que eu quero que fique bem justinho embaixo também. Terminadas aqui as carreiras, ó como fica pequenininho, depois que a gente faz mais carreiras de ponto baixo, que daí ele vai ficando juntinho, assim, porque o ponto não tá esticado como tava antes, tá? Então, aqui nessa última carreira, ou vocês deixam assim, ou daí pode fazer que nem o meu, ó. Vou pular um ponto, e no segundo eu vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aqui o terceiro. Feitos 3, pulo um ponto e no segundo fecho com um ponto baixíssimo. E aí, vou repetindo. Pulo um ponto, no segundo, faço 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Depois, pulo um ponto novamente e no segundo fecho com um ponto baixíssimo. Por toda a volta e feito aqui os últimos 3 pontos altos, fecho com um ponto baixíssimo onde a gente iniciou. Corta a linha e passa por dentro da laçada. Então, tem esses 2 tipos de acabamento, ou só de ponto baixo, ou com aquele acabamento ali. Terminado uma manga, faço uma outra, e aí eu volto só para esses últimos acabamentos com elástico. Vai de vocês colocar o elástico ou não, mas como a manga é pesada, eu sugiro que pelo menos em cima vocês coloquem um elástico, tá? Vamos colocar, então, o elástico aqui, na parte de cima. Eu sempre pego pela parte das costas, que é onde tem essa linha aqui. Já do início que eu coloquei, escondi ela um pouquinho para eu poder tirar a foto ali. Então, vou passar a minha linha aqui em qualquer pontinho, sempre coloco próximo pro acabamento, depois tá próximo a linha. Então, passo a minha linha, vou fazer 2 nozinhos, e aí o elástico a gente vai colocando junto, e aí por último que a gente vai costurar as 2 pontas, tá? Porque aqui não tem como saber certo, assim, quantos centímetros de elástico que vai. E dessa forma aqui também é mais fácil. Então, vamos pegar a ponta do elástico, deixa eu passar aqui pela laçadinha antes. A linha sempre fica por cima e o elástico por baixo, ok? Então, linha por cima, elástico por baixo. No mesmo ponto, ó, a minha agulha sempre vai passar por baixo do elástico, ó. Aí, eu puxo a linha e fecho o pontinho baixo. Aqui, nós vamos seguir fazendo um pontinho baixo sobre cada ponto, tá? Então, ó,
Sempre passando a agulha por baixo, ó, e fazendo pontinho baixo. Tá? Daí, de vez em quando, só pro elástico não aparecer, a gente vai puxando, ó. Também. Essa ponta também a gente não precisa deixar tão grande, pode deixar menorzinho, tá? Depois, quando a gente chegar aqui no final, eu vou voltar pra meio que mostrar como é que vocês vão fazer a costura. Mas, ó, vocês podem ver, aqui, na verdade, a gente até pode colocar mais pontos, porque a gente não vai fazer mais nenhuma carreira. Então, aqui no meu, ó, a cada 2 pontos eu posso fazer 2 dentro do mesmo espaço, que é para esconder bem esse elástico, ó. A cada 2 pontos, o terceiro eu coloco 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E mesmo assim, a gente pode ir puxando, assim, de vez em quando, porque ele vai dando uma enrugadinha mesmo. Porque ele tá grandinho, ó, essa parte da manga em mim, ó, tá soltinha. Então, não tem problema a gente ir enrugando o elástico, tá? Só não pode enrugar muito, porque senão ele vai ficar apertado no seu corpo. Mas aí, a gente vai trabalhando, ó. Tá? Aí, quando acabar aqui os pontos altos, vocês vão chegar na parte da manga, ó. De vez em quando, pode ir puxando. Chegando aqui, ó, vão ter chegado aqui na parte da manga. Aqui, vocês podem fazer o mesmo esqueminha. Cada 2 pontos, no terceiro, faz 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aqui, cada carreirinha, vocês podem observar que tem 3 pontinhos, ó. Então, sempre que chegar aqui no finalzinho, ó, pode fazer os 2 dentro do mesmo espaço. Mas aí vai de vocês também, se vocês querem colocar esses aumentinhos ou não. É bom quando é a última carreirinha, pra esconder bem o elástico mesmo, ó. Aqui, vou continuando. Então, vou fazer isso por toda a volta, ó, daí vai puxando. Vou colocar o elástico por toda a volta, e quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente cortar e eu mostrar como é que vocês vão fazer a costura. Olha, gente, passei por toda a volta, ó, ele fica enrugadinho mesmo, porque eu fui puxando, que depois no corpo ele estica, ó, tá? Então, aqui no finalzinho, ó, eu vou juntar essas 2 pontas, pode puxar as pontas, daí depois é só arrumar na peça, tá? Só pra gente poder fazer aqui essa costurinha, ó. Pode puxar aqui, pra gente unir as 2 pontas, e aí pega uma linha e agulha de costura. Então, a gente vai unir essas 2 pontas e vai passar a agulha várias e várias vezes, porque é normal ir se desmanchando. Então, tem que passar várias vezes mesmo até ficar bem firme esse elástico aqui. Até você poder puxar e ver que tá firme, tá? É meio chatinha essa parte, mas tem que fazer isso. Toda vez que eu vou colocar elástico, eu faço dessa forma, ó. Porque ele vai sumindo mesmo. Então, depois que vocês unirem as 2 pontas, eu vou ter que fazer aqui devagar. Mas depois que vocês unirem as 2 pontas, é só puxar a linha pro elástico, né? Entrar aqui nessa parte que eu deixei enrugadinha. Puxa daí certinho pra esconder. E aqui, eu fiz o último ponto, daí deixei, só cortei a linha, ó. Aí, depois tem que fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho baixo da carreira. Tem que cortar a linha e passar por dentro da laçada. E na parte de baixo, daí vai de vocês. Querem colocar elástico, não querem? O que que eu fiz? Eu coloquei o elástico em volta do corpo, né? Ali na parte abaixo dos seios, onde na altura aqui ia ficar o cropped. Coloquei ali, deixei bem certinho. Aí, eu fiz a costurinha, ó. Tem que poder puxar e ver que tá firminho. Fiz a costurinha e vou fazer o mesmo esquema pra colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui a minha linha e vou fazer, né, pontinho por pontinho. Aqui é a parte das correntinhas, tá? Então, eu só ia fazendo um pontinho baixo e colocando aqui o elástico. E aí, por último, vou fazer uma carreirinha dessa de mini ondinhas. Não preciso fazer com vocês, porque eu já mostrei como colocar o elástico, já mostrei o ponto. Então, daí o acabamento vai de vocês, como vocês querem terminar a blusa. Eu vou terminar os meus acabamentos e volto pra mostrar pra vocês o cropped inteiro. Gente, aqui tá pronto o nosso cropped. Ó, coloquei o elástico em cima, embaixo também coloquei. Ficou bem certinho no corpo, as mangas aqui. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, né, da nossa aula. E até, então, o próximo vídeo.